Boa noite. Estamos reiniciando mais uma etapa do nosso evento, do 11º Encontro Científico do Grupo Pesquisa e Publicações, GPS, em parceria com a Conhecimento e Ciência e vários outros parceiros. É bom relembrar, quem não pôde acompanhar esses dias, já está disponível no canal do GPS, no canal da Conhecimento e Ciência. Nós tivemos 3 dias em Marabá, onde aconteceram várias atividades, foram apresentados vários projetos, e também nós realizamos a nossa 9ª caminhada, Caminhando para a Saúde. 2 dias atrás nós tivemos em Macapá, foram 2 dias também de atividades, de palestras, e também da nossa tradicional caminhada, 10ª caminhada. E agora em Belém nós estamos iniciando já a parte noturna, onde nós teremos 2 palestras para finalizar esse primeiro dia, e contamos com a presença de vocês aqui, agradecemos quem está aí no nosso canal, dizendo que tem sido muito interessante essa troca de experiência, e um dos objetivos do GPS é isso, se reunir para estudar, para trazer as informações. Também gostaríamos de ressaltar, de lembrar que esse evento tem 2 homenageados, e os 2 homenageados são professores que muito contribuíram aqui no estado do Pará, e muito ainda na educação física. É o professor Dr. Josinaldo Mendes de Souza e a professora Eduarda Maria Magno. Então, nosso muito obrigado aos 2 professores pelas suas contribuições, nosso forte abraço e esperamos vê-los com saúde por muito tempo ainda. E agora, para iniciar a parte da noite, antes de efetivamente apresentar a nossa palestrante, que já está aqui com a gente, tem uma notícia muito boa, que eu acho que só vai ainda enaltecer essa noite. A nossa palestrante vai receber agora, ela não está sabendo, o diploma dela de doutorado, que acabou de chegar hoje, e vai ser entregue nesse instante, né? Aqui nossos parabéns, doutora Josiane. Diploma de doutorado. Então, convidada, que eu vou ler aqui uma síntese dela. Doutorado em Saúde Pública, acaba de receber o diploma, queria até mostrar aqui, pela Faculdade Interamericana de Ciências Sociais, a gente pode fazer fotos ali, também mestrado em Saúde Pública, pela FIX, possui, dentre várias especializações, possui especialização em metodologias ativas e práticas docentes, especialização em MBA executivo em gestão de negócios em gastronomia, especialização em exercício e bem-estar, também especialização em engenharia corporal, especialização em emagrecimento e estética, especialização em fisiologia do exercício avançada, especialização em nutrição e atividade física, e graduação em nutrição. Tive o prazer de ter esta jovem senhora com toda essa carreira acadêmica, como orientadora, no mestrado, no doutorado. Fico muito feliz agora de estar fechando mais esse ciclo e convidando para proferir a sua palestra. Está aqui suplementos mais utilizados por corredores de rua, que é uma relação direta com o seu doutoramento. Professora, nosso muito obrigado. Obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada. E vamos agora curtir essa palestra aí. Obrigada. Bom, boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. Feliz por ter recebido hoje, meu diploma do doutorado. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre os suplementos mais utilizados por corredores de rua. Como já foi falado, a minha área de atuação é a nutrição esportiva. Então, há 22 anos eu venho justamente trabalhando essa questão da suplementação, um trabalho de formiguinha, mas que vem tendo bons resultados. E a suplementação é um mercado que há muito tempo e hoje mais ainda levanta muitos valores, E a corrida de rua também vem crescendo cada vez mais. Então a gente vai conversar um pouquinho. Pode passar, Vitória. Bom, na nutrição esportiva, a gente tem várias maneiras de estar melhorando a nossa performance. A nutrição em si, ela é uma das ferramentas que justamente atuam
na melhora, que vão impactar de forma direta na melhora, na performance do meu atleta ou do meu desportista. Mas eu sempre digo que uma andorinha não faz verão, então a nutrição não pode trabalhar, não deve trabalhar sozinha. Sempre em parceria com o treinamento, com a questão psicológica e outros fatores também que vão estar influenciando. Mas quando a gente fala da nutrição esportiva, ela acaba atuando como um recurso que vai causar um impacto positivo. E dentro da nutrição esportiva, a gente tem o que a gente chama de recursos ergogênicos, que são justamente substâncias que atuam na melhora, na performance do atleta. E dentro dos recursos ergogênicos, nós temos os recursos ergogênicos nutricionais. Então, nós temos uma classificação em relação aos recursos ergogênicos, onde nós temos os farmacológicos, psicológico, mecânico e temos os nutricionais, que no caso dos recursos ergogênicos nutricionais, nós temos a suplementação. Então, a suplementação, pelo próprio nome diz, recursos, é uma das 3 regras de utilização, de prescrição de suplemento, é justamente ser atleta. Pode ser utilizada por desportistas? Pode, em algumas exceções. Mas os suplementos, eles são direcionados especificamente para os atletas. E em relação aos nossos atletas, eles possuem uma demanda energética aumentada. E automaticamente a gente não consegue suprir essa demanda somente com a alimentação. 10, 12 mil calorias, apesar de ser muito bom comer, a gente na maioria das vezes não consegue suprir essa necessidade apenas com a alimentação. Até porque quando a gente fala de atleta, a gente está falando de pessoas que treinam horas e horas. E a partir do momento que a gente coloca muita alimentação, esse rendimento pode acabar diminuindo. Então, para suprir essa demanda, eu vou precisar da suplementação. E aí entra justamente a questão que eu sempre venho há 22 anos trabalhando. O cuidado na prescrição. Então, a primeira coisa é que ela, em relação à suplementação, que ela deve ser orientada por um profissional apto, habilitado. Essa é uma questão porque a gente sabe que suplementação não precisa, não exige de uma receita carimbada para poder ir na loja e comprar. Então, é questão de conscientização mesmo. E é de grande importância e traz muitos benefícios para o desempenho esportivo e para a composição corporal, se bem prescrita, se bem ajustada a alimentação. Então, eu preciso estar com a minha alimentação toda ajustada e esse suplemento vem justamente para estar se associando à alimentação para que a pessoa consiga ter um bom rendimento. Então, a gente vai ver suplementos mais específicos para os corredores de rua, mas, por exemplo, os suplementos proteicos que têm o principal objetivo de hipertrofia, mas que, se não for bem prescrito, ao invés dele apenas fazer com que ajude no processo de hipertrofia, acaba também mexendo na composição corporal em termos de percentual de gordura. E aí a gente acaba tendo uma elevação do percentual de gordura. Então, por conta disso, a gente precisa ter uma orientação adequada para saber o momento certo, a dosagem adequada para que a gente possa usufruir de todos esses benefícios. Próximo slide, por favor. Então, como eu falei, os suplementos, eles são um tipo de recurso ergogênico, chamado de recurso ergogênico nutricional. Não vai fazer milagre sozinho, na maioria das vezes para desportista não há necessidade e a gente precisa estar associando com a alimentação. Então, são qualquer treinamento, estratégia nutricional, método farmacológico ou técnica psicológica, ou seja, qualquer recurso artificial utilizado que possa melhorar o rendimento. No caso dos recursos ergogênicos de uma forma geral. Os nutricionais de forma específica, onde a gente fala aqui em estratégia nutricional, são justamente os suplementos, os quais a gente tem aí uma gama no mercado,
cada um dentro da sua classificação com um objetivo bem direcionado. Próximo. Aqui a gente começa a falar um pouquinho desses suplementos. No caso, deixa eu só contar uma historinha aqui para vocês, em relação a esses recursos ergogênicos mais direcionados. Então, é uma parte do meu trabalho, da minha pesquisa, do meu doutorado, onde eu fiz uma pesquisa, apliquei um questionário em algumas assessorias de Belém, justamente para saber quais são os suplementos mais utilizados pelos corredores de rua. E justamente saber qual seria o motivo deles estarem fazendo uso desses suplementos. Então, aqui, um dos que surgiu bastante no questionário como um dos suplementos mais utilizados, o BCAA, onde a gente pode dizer que são aminoácidos de cadeia ramificada, sendo que os aminoácidos eles estão presentes, eles são extremamente importantes, porque juntos, vários aminoácidos formam uma proteína, e quando a gente fala de proteína, principalmente para atleta, para desportista, vem logo aquela ideia de hipertrofia. Nós temos para mais de 300 tipos de aminoácidos, porém, 20 são extremamente importantes. E dentre esses 20 aminoácidos, nós temos uns que são sintetizados pelo organismo e outros não são sintetizados pelo organismo. Daí que vem a importância justamente da alimentação estar bem ajustada para que juntamente com esse suplemento a gente consiga ter um bom resultado, porque eu tenho aminoácidos que não são sintetizados pelo organismo, então automaticamente eu preciso obter através da minha alimentação. E aí, quando a gente fala em aminoácidos que não são sintetizados pelo organismo, que a gente precisa obter através da alimentação, a gente vai estar falando justamente do consumo de alimentos de origem animal, principalmente. Mas não significa dizer que os alimentos de origem vegetal também não vão ter esses aminoácidos. Vão ter. Só que a gente chama de qualidade biológica, essa seria a palavra, alto valor biológico. Então, os aminoácidos presentes nos alimentos de origem animal, eles possuem um alto valor biológico. O resultado é bem melhor. Mas também não significa dizer que os nossos veganos, os nossos vegetarianos, também não consigam com os alimentos de origem vegetal. Consegue tranquilamente, tá? Então, valina, leucina e isoleucina são os aminoácidos de cadeia ramificada, onde, dentre os três, a leucina seria o autor principal. Então, ela que vai ter um papel muito mais importante de destaque dentre os aminoácidos de cadeia ramificada. Aqui a gente tem algumas funções relacionadas ao BCAA, retarda a ocorrência da fadiga central, que é uma função bem esclarecida em relação de literatura, aumenta o rendimento esportivo porque automaticamente eu vou reduzir essa fadiga, então eu consigo ter uma melhora. Essa melhora também, o aumento do rendimento esportivo também tem a ver com os estoques de glicogênio muscular, já que ele poupa os estoques de glicogênio muscular, também bem claro na literatura. Aumenta os níveis de plasmáticos de glutamina após exercícios intensos, e aí a glutamina é um aminoácido que a gente tem em grande quantidade no nosso organismo, que tem uma função muito importante no sistema imunológico. Quando fala aqui em reduzir a gordura corporal, a gente pode dizer, bom, achamos a fórmula milagrosa para reduzir gordura. Mas, na verdade, por ele melhorar a performance, por ele poupar os estoques de glicogênio, seria uma consequência a redução de gordura corporal, e não algo que ele vai causar de forma direta no nosso organismo. E diminui a degradação proteica e o aumento da síntese proteica. Esta função aqui, muitos acabam se confundindo com a função de hipertrofia, de ele ser responsável por aumentar a massa muscular. Mas, na verdade, isso já está bem claro na literatura, que os aminoácidos de cadeia ramificada, eles não fazem hipertrofia, eles não aumentam a massa muscular. Na verdade, eles vão ter
eles vão ser responsáveis por todas essas funções citadas e que automaticamente ajuda a diminuir essa degradação, realmente aumenta o processo de síntese proteica, e aí a gente vai fazer uma boa alimentação e automaticamente a gente consegue atingir esse objetivo. Mas não que esse suplemento, de forma direta, leve ao processo de hipertrofia, tá? Isso precisa ficar bem claro. Aqui a gente tem um padrão de recomendação que é justamente pela Organização Mundial da Saúde, então ela fala qual seria a recomendação, e também pela RDA, que a gente chama de recomendação diária, que são duas informações extremamente importantes. Mas assim, o que a gente precisa deixar claro? Mais uma vez eu bato na tecla. Atleta vai precisar. Esses valores aqui, apesar da gente falar em 14 miligramas, a gente pensa que é pouco, mas na verdade não é. Mas quando a gente fala de desportista, a gente automaticamente esses valores diminuem e eu consigo suprir somente com a alimentação. Consumo de 3 vezes o valor da recomendação pode-se observar efeitos adversos, como a destruição de enzimas metabólicas, as quais participam do processo de transaminação. Então, sempre eu vou colocar um alertazinho que é justamente para a gente se conscientizar de que suplemento, se houver necessidade, na maioria das vezes para atleta, e que a gente precisa de uma orientação adequada. Ele tem, a gente viu aí no slide anterior, que ele tem funções, efeitos maravilhosos, mas que se não consumido na quantidade adequada, se não for prescrito, ajustado à alimentação, automaticamente eu começo a ter efeitos colaterais, que automaticamente vão impactar. Quando eu falo em processo de transaminação, eu estou falando justamente no metabolismo da proteína. Então, isso vai impactar negativamente. Aqui eu tenho um segundo suplemento, que também foi relatado pelos corredores, um consumo elevado. No caso do BCA, a principal justificativa que eles utilizaram foi justamente a fadiga. Por a gente, justamente na literatura, ter muito mais artigos, um peso maior em relação a essa questão da fadiga. No caso do whey, o que chamou mais atenção em relação à justificativa foi o processo de hipertrofia. O whey hoje é um suplemento que é trabalhado com idosos, é trabalhado com gestantes, tem estudos recentes com fibromialgicos, então é um suplemento muito respeitado. O whey, eu digo que nada mais é do que o soro do leite, aquele líquido que a gente também observa quando a gente compra aquele queijo, que tem aquele líquido que a gente muitas vezes não gosta nem do cheiro. Só que, claro, ele vai passar por um processo que a gente chama, que é de liofilização, que é um dos processos mais sofisticados que a gente tem hoje, para justamente sair do líquido para o pó. E por ser um processo muito mais sofisticado, automaticamente a perda é muito pequena de nutrientes presentes. Então, a gente consegue aproveitar. Tá? A gente tem no whey, como é a proteína do soro, a gente tem aminoácidos. Já não são somente alguns aminoácidos, porque quando a gente fala de proteína, a gente está falando de uma proteína completa, né? Eles superam as doses recomendadas a crianças de 2 a 5 anos e aos adultos. Fonte proteica mais concentrada em aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais são justamente aqueles aminoácidos que o meu organismo não sintetiza. Então, eu preciso dos aminoácidos que o meu organismo sintetiza com os aminoácidos provenientes da alimentação para formar a proteína. E o whey é um suplemento que justamente ele contém todas essas proteínas. Porém, o que é mais interessante aqui, pode passar, Vitória, por favor, é os tipos de whey que a gente tem. E uma das características é justamente a facilidade na absorção, na facilidade do organismo a utilizar essa proteína. Que a proteína proveniente do alimento, ela demora um tempo maior
para passar por todo o processo de digestibilidade. No caso do whey, a gente já vai estar falando de uma proteína com uma facilidade muito maior pelo organismo para ser assimilado. Apesar da gente ter 3 tipos de whey e existir diferença entre eles, mas de uma forma geral, quando a gente compara o suplemento com o alimento, a gente vai ter uma facilidade maior. Pensando nessa questão dessa assimilação pelo organismo, é um dos pontos que, no caso, a gente precisa avaliar para justamente estar fazendo essa combinação do whey, da proteína proveniente do suplemento, com a proteína proveniente do alimento. Existem alguns momentos dos nossos atletas, dos nossos desportistas, que eu preciso oferecer essa proteína de uma forma mais rápida para o meu organismo, justamente para ele captar de uma forma mais rápida e utilizar. E nesse momento, quando a gente para avaliar, a gente vai ter a indicação do whey. Mas, novamente, volto a dizer, a gente não vai substituir. A gente vai utilizar os dois, a gente vai combinar os dois para poder ter benefícios. Aqui eu tenho algumas funções da proteína: manutenção, reparação e construção de tecidos. E por conta dessas funções, quando a gente pensa em proteína, a gente pensa logo em massa muscular, né? Praticantes de exercício físico, eles têm uma necessidade de proteína maior que indivíduos sedentários, tem, mas isso não significa dizer que são valores exorbitantes. Então, no caso do meu sedentário, ele vai precisar de uma quantidade de 0,8, 1 grama por quilo de peso por dia de proteína. E quando eu falo de esportista, eu vou estar falando de 1,2, 1,8, 2. Já temos alguns estudos falando de 2,2 gramas. E no caso dos nossos atletas, chega no máximo a 2,4. Tá? Então, mesmo 2,4, eu ainda consigo chegar somente com a alimentação. Mas por outras questões que envolvem, quando a gente fala de atleta, aí sim eu vou precisar pensar na suplementação. A melhora da composição corporal de indivíduos fisicamente ativos. Por quê? Porque eu vou estar oferecendo um suporte adequado de proteína e com o treino, com o exercício, eu tenho um estímulo, então eu somo os dois e consigo chegar em um dos objetivos que, no caso dos corredores de rua, o que eles falavam era justamente o processo de hipertrofia. E aqui a gente também tem as características antioxidantes. Vale a gente também lembrar que no caso do whey, muitas das vezes, eu tenho na composição dele os BCAAs, os aminoácidos de cadeia ramificada. Então, é algo que a gente precisa dessa informação para não haver necessidade de eu estar fazendo suplementação de whey, mais suplementação de BCAA, que aí sim eu vou causar um consumo muito maior de proteína no meu organismo. Consumo de proteína e carboidratos, eles facilitam o processo de preservação de glicogênio muscular, que é substrato essencial para a melhora do desempenho físico. Quando eu falo de atleta, e isso foi algo interessante que eu observei também com os corredores de rua, que eles não têm problema no consumo de carboidrato, mas no caso de esportista existe o medo do consumo de carboidrato. Quando a gente associa a proteína com carboidrato, o resultado ele é bem melhor. Acaba ajudando. E aí a gente entra num outro questionamento aqui. Whey zero carbo. Então, eu acabo tendo um custo maior com whey zero carbo, mas eu vou chegar em casa e para eu ter um resultado melhor, eu vou ter que associar o carboidrato. Então, daí mais uma vez a gente consegue ver a importância de uma orientação adequada. Aqui eu tenho os tipos de whey que eu falei anteriormente, que nós temos 3 tipos de whey. Em relação aos tipos de whey, a diferença em relação à questão de disponibilidade no organismo, ela é pequena, mas ela existe, a gente precisa falar. Mas eu tenho literaturas que falam que a diferença ela é tão pequena que a gente acaba não precisando levar, não devendo levar em consideração. Mas, por conta do tipo de whey, eu acabo tendo diferença de valores, de custo, de preço,
tá? Mas, repetindo, a literatura ela acaba não levando em consideração pela diferença ser muito pequena. Mas é algo interessante que a gente até levanta um questionamento em relação aos atletas que eu investiguei, que eu pesquisei, que eu apliquei o questionário, porque eles faziam questão de colocar o tipo de whey que eles faziam uso. E eles até justificavam lá que o motivo era justamente de ter uma absorção, uma melhor assimilação pelo organismo, mas a literatura deixa bem claro que a diferença ela é muito pequena. A gente tem diferença maior em termos de valores mesmo. A creatina, então a creatina também, ela na verdade, ela empatou com o whey em relação aos suplementos mais consumidos por corredores de rua. Então a creatina, ela é um aminoácido que é proveniente de outros aminoácidos. Isso precisa ficar bem claro. Processo de síntese por meio de um processo metabólico simples que envolve 2 enzimas e 3 aminoácidos, arginina, metionina e glicina. Então, ela é um aminoácido que é proveniente de outros aminoácidos. A creatina ela é muito utilizada no fornecimento de energia em condições específicas do nosso organismo. E que, no caso dos corredores de rua, eles sinalizavam a questão dessa característica do sprint, da saída, da corrida que eles precisavam. Presente em vários alimentos que compõem a dieta tradicional, é mais comum em alimentos de origem animal, onde a cada quilograma de carne cozida contém cerca de 3 a 5 gramas de creatina. Mas a gente consegue também em alimentos de origem vegetal. Mas se a gente precisa ter um cuidado em relação ao planejamento um planejamento dietético para suprir essa demanda, quando a gente fala de alimentos de origem vegetal, justamente para os veganos e vegetarianos, esse cuidado ele acaba sendo triplicado, para que justamente a gente consiga suprir essa necessidade. Aqui eu coloquei de 3 a 5 gramas, por quê? Porque lá atrás se falava que a creatina, para a gente começar a fazer uso de creatina, a gente precisava fazer o momento de saturação, que eram 20 gramas por dia, para depois a gente passar para a manutenção. E na verdade já caiu por terra, a gente pode trabalhar só com a manutenção. Por quanto tempo? Né? Então, na verdade, a literatura ela fala que a gente pode fazer uso 3 meses direto, para 1 mês e volta 3 meses. Mas a gente vai avaliar para saber se há necessidade de retornar com esse suplemento. A creatina, ela durante muito tempo, ela foi muito questionada por uma fala que existia de que proteína, aminoácidos, causava uma sobrecarga renal e hepática. E de uns anos para cá, isso já ficou bem claro que, na verdade, não é que o consumo elevado de proteína e de aminoácidos cause uma sobrecarga. Na verdade, o que acontece é que, se eu tiver uma predisposição, com consumo elevado, vai servir de gatilho para esses problemas aparecerem de uma forma antecipada. E no caso dos primeiros estudos com creatina, os participantes, alguns tinham problemas, tinham essa carga de problemas renais e hepáticos, por isso que ela foi muito comprometida no início. Hoje não, já é bem tranquilo. Pode passar, Vitória. Desempenha um importante papel no fornecimento de energia de forma rápida, como eu falei, e na força muscular. No caso dos atletas, o consumo da creatina, a maior justificativa era justamente essa, energia de forma rápida. E justamente por conta do sistema ATP-CP. Mas, para que esse sistema também funcione de forma adequada e a suplementação também funcione de forma adequada, eu também preciso associar, assim como eu falei no whey, a proteína com carboidrato,
Aqui no caso da creatina, eu também preciso do carboidrato. Só que aqui no caso, de forma mais específica da creatina, eu já vou trabalhar com o carboidrato de índice glicêmico rápido, que é aquele carboidrato que cai de uma forma mais rápida na corrente sanguínea. Então, eu preciso saber escolher adequadamente o tipo de carboidrato que eu vou precisar consumir, senão eu vou comprometer a função da creatina, principalmente a função de fornecer energia de forma rápida. Aqui a gente tem a recomendação de uso de creatina, como eu falei. Inicialmente se trabalhava com 20 gramas diárias, que a gente chamava de saturação, e depois passava para manutenção, de 3 a 5 gramas. Caiu por terra. Hoje eu posso dizer que a gente já tem muito mais estudos que reforçam essa teoria de que você não precisa mais fazer a saturação e só a manutenção. Mas eu também posso dizer que no caso dos meus desportistas, tá? Um ovo, um leite, um filé de peito de frango, umas fatias de queijo no dia, isso resolve, consegue suprir essa minha necessidade de creatina. Glutamina, que eu falei lá no início, um pouquinho dela. A glutamina é o aminoácido mais abundante que a gente tem no nosso organismo. E ela tem diversas funções, mas uma das funções dela está justamente relacionada ao sistema imunológico. Ela é considerada um aminoácido condicionalmente essencial, que significa dizer que o organismo produz, mas por alguma condição, por alguma situação patológica, automaticamente o meu organismo para de produzir. E aí, se para de produzir, eu vou precisar suplementar até reequilibrar meu organismo e ele voltar a produzir. O uso oral de glutamina durante ou logo após o exercício para que ocorra o restabelecimento aos seus níveis adequados, devido à maior disponibilização desse aminoácido para as células imunológicas, acarretando a redução de infecções. Porém, quando a gente fala assim, sistema imunológico, redução de infecções, a gente também pensa logo na questão do overtraining. Mas no caso do overtraining, eles não viram resultados satisfatórios com a suplementação de glutamina, tá? Só para a gente fazer esse parêntese. No caso de atletas, no caso dos corredores de rua de forma específica, foi um dos menos citados, vamos dizer assim, dentre os que eu estou mostrando para vocês, mas ele sempre relacionava a glutamina com o sistema imunológico, para justamente não debilitar o sistema imunológico deles. A malto, né? Aí a gente já entra não mais na suplementação com proteína. Então, dentre os suplementos à base de carboidrato, malto, palatinose foram os suplementos mais utilizados. E, assim, teve um destaque porque a gente está falando de corrida de rua. Mas, dentre outras modalidades, a gente muito pouco vê o destaque dos suplementos à base de carboidrato. Então, a maltodextrina, ela é um carboidrato de complexo, que a gente chama, tem uma estrutura muito grande e complexa. Por ser complexo, deveria cair de forma muito lenta na corrente sanguínea, mas ela é uma exceção, então ela sendo uma exceção, o índice glicêmico dela é alto. Então, lá atrás, quando eu falei da creatina, associar com carboidrato, um carboidrato desse seria uma boa opção. Existem muitos estudos falando da creatina com a associação da malto. O próprio whey, se for whey com 0 de carboidrato, vai precisar associar com a maltodextrina também. Então, é um suplemento rico em carboidrato. É um carboidrato complexo, apesar de ser complexo, o índice glicêmico dele é muito próximo do açúcar refinado. Então, do açúcar refinado é 100, da malto fica entre 98 ou até extrapola, chega a 102. É o suplemento mais consumido dentre os ricos em carboidrato, e aí ele pode ser utilizado tanto antes, durante, quanto depois dos treinos prolongados. Então, é um suplemento que tem essa versatilidade de poder passar por todos esses 3 momentos. Eu posso usar antes, então ele pode estar associado numa refeição pré-treino.
De forma, quando eu perguntei no questionário em que momento fazia uso, a malto era o que eles consumiam antes, durante e depois. O whey era mais depois. A creatina era antes também. Então, a malto e a palatinose, eles faziam uso antes, durante e depois. A malto tá ok. Pode-se fazer o consumo antes, durante ou depois. Apesar de que hoje a gente já tem visto uma movimentação muito grande em relação à nutrição no decorrer de um treino prolongado, de começar a movimentação de substituir o suplemento, por exemplo, por um pãozinho, por um sanduíche mais bem trabalhado no carboidrato. Contribuinte para a performance, por conta da sua eficiência na ressíntese de glicogênio muscular, além da melhora na recuperação. Então, aqui a gente já vai estar falando da malto pós, né? Na ressíntese e na recuperação do atleta. Quando a gente fala de atleta, a gente está justamente falando em eu precisar recuperar para que ele volte a treinar daqui a 2 horas. Então, daí a importância. Otimização do uso de energia no processo de contração muscular, diminuição da percepção subjetiva de esforço, o que reflete em retardar a fadiga em decorrência da elevação plasmática de glicose, além da diminuição de lactato. Aqui, algo interessante a gente fazer um parêntese, que a malto é um carboidrato, como eu falei, e que se ela não tiver na nossa continha ajustado lá no nosso planejamento dietético, carboidrato em excesso, vai engordar. E se eu estou num treino onde está muito mais direcionado para utilizar a gordura como fonte de energia, fizer uso da suplementação de malto sem a orientação adequada, ocorre o que a literatura chama de desvio de rota metabólica. Então, eu paro de ter uma predominância na utilização de gordura como fonte de energia e passo a utilizar esse carboidrato que está disponível na corrente sanguínea. Então, o trabalho, na verdade, de vocês, educadores físicos, vai meio que por água abaixo. Acaba não tendo uma maior mobilização de gordura. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado. Pode ser realizado antes, durante e depois, como eu falei. A recomendação de malto, gente, deixa eu ver se fala no outro slide. Pode passar, Vitória? Não. Recomendação de malto, na verdade, não tem algo específico da malto. O que tem é recomendação de carboidrato. Então, a recomendação de carboidrato durante um treino é geralmente de 30 a 60 gramas por hora do treino. Então, aí eu vou utilizar 30 a 60 gramas de malto, vou diluir numa quantidade X para poder ter o resultado. E antes e depois? Então, na verdade, o antes é de acordo com a minha recomendação pré-treino. Quanto eu preciso no pré-treino consumir de carboidrato. Quanto no pós-treino eu preciso consumir de carboidrato. Então, essas quantidades, elas são bem individualizadas. Então, não dá para chegar, ler o rótulo, o que o rótulo vai dizer lá. Eu vou utilizar tanto antes, durante e depois. Não. Eu vou precisar fazer cálculo de necessidade energética do meu atleta, do meu desportista, para saber o quanto ele precisa de carboidrato no pré-treino, saber se no pré-treino vai ser só o suplemento ou se eu vou associar com a alimentação para poder dividir e equilibrar bem. E assim também a gente vai fazer no pós-treino. A palatinose é um outro suplemento à base de carboidrato também, tá? Só que, diferente da malto, que é de alto índice glicêmico, a palatinose ela é de baixo índice glicêmico. Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. A vantagem é que vai fornecer energia de forma lenta, então o impacto é menor para o organismo. Eu consigo, dependendo do tipo do meu treino, eu consigo me sustentar com bom rendimento durante um período maior, certo? E a fome também, a saciedade por um tempo maior também, isso vai ocasionar. Por conta dessa característica, eu não consigo usar a palatinose como eu uso a malto, antes, durante e depois.
Porque se eu usar a palatinose durante a prática do exercício, durante um treino, durante uma competição, ela é de baixo índice, não vai adiantar muita coisa, porque eu vou fornecer, eu vou oferecer, e ela não vai estar disponível no momento que eu precisaria. Então, eu preciso ter cuidado em como adequar o consumo da palatinose. Na maioria das vezes, a gente trabalha no depois, que eu tenho 2 momentos muito críticos no pós-treino ou pós-competição. O imediatamente após, justamente no imediatamente após eu preciso começar a repor para evitar utilizar massa magra. Só que nesse momento eu preciso do carboidrato de alto índice glicêmico. Então não entra palatinose. Mas eu tenho, além do imediatamente após, eu tenho ao longo das próximas 2, 4 horas pós-treino, que também é um momento crítico de recuperação. Então, como já é um tempo maior, eu já posso trabalhar com a palatinose. Se eu for usar nesse momento o suplemento, eu vou trabalhar com a palatinose. E era justamente essa justificativa que a maioria dos corredores de rua, eles relataram, que eles faziam uso no pós-treino justamente porque ela era disponibilizada de uma forma mais lenta. Então, eles utilizavam. Mas a gente também tem alimentos que pode utilizar e que também vão ser disponíveis de forma mais lenta e que também vão fazer a mesma função. Aumento na utilização de gordura como fonte de energia. Esse aumento ocorre justamente porque ela é disponibilizada de uma forma mais lenta. Se ela fosse disponibilizada de uma forma rápida, isso aqui não teria um grande destaque. Benefício na composição corporal, por conta dessa questão aqui, e a melhora no desempenho decorrente da economia. Aqui, no caso do desempenho, eu já não vou estar falando na utilização de palatinose pós. Eu vou estar falando de palatinose antes do treino, no pré. Mas esse pré não pode ser o mesmo pré da maltodestrina, ou seja, um intervalo que eu tenho entre comer e treinar, da malto, para eu usar malto é diferente, é um tempo menor. Quando eu tenho um tempo maior, aí sim eu posso utilizar a palatinose. Mas se eu também quiser, posso trabalhar com a malto associado a algum alimento. Eu posso trabalhar com malto misturado com suco, misturado na vitamina. Eu posso estar fazendo essa associação. E aí, por conta do consumo da palatinose, antes, eu tenho esse benefício aqui. Melhora no desempenho decorrente da economia do glicogênio. Então, esse também foi um dos suplementos mais relatados pelos corredores de rua. Então, a gente tem as proteínas e a gente tem esses 2 à base de carboidrato. Eu acho que somente esses, né? Se tem a cafeína, não. A cafeína, só para a gente finalizar, também foi um suplemento que foi citado por eles, mas não foi algo que teve uma citação muito grande, uma participação, um consumo muito elevado por todos. Então, mas é interessante o consumo da cafeína, justamente porque eles falavam que davam mais energia, principalmente após um dia de muito trabalho que eles precisavam fazer o treino. Então, acho que era isso, né? Consumo pode ser realizado antes e depois, como eu falei, durante, não, cafeína, né? Então, a cafeína, como eu falei também, apesar de não ter sido tão citada, mas alguns comentaram, cafeína até um determinado momento, ela vale a pena, ela é interessante, mas ela também pode acabar causando alguns efeitos